Existem invenções que, quando você as vê pela primeira vez, te fazem pensar: que ideia genial! E existem invenções que, quando você as vê, te fazem pensar: por que ainda não temos isso no Brasil? Essas são as mais interessantes. As que resolvem problemas tão cotidianos, tão óbvios e tão universais, que sua ausência no próprio país começa a parecer algo que alguém precisa explicar. O Brasil tem muito, gente, uma vitalidade que poucos países no mundo conseguem igualar. Mas também tem problemas que aguardam solução há décadas, problemas que o Japão já resolveu, em muitos casos décadas atrás, com ideias que não exigem recursos extraordinários ou tecnologia inatingível. Hoje vamos analisar 20 dessas invenções e ideias, ordenadas da de menor para a de maior impacto. A última é a mais dolorosa porque não é uma invenção, é uma atitude. Vamos começar. Número 20. Portas de plataforma no metrô que eliminam acidentes. Nas estações de metrô das principais cidades brasileiras, a plataforma dá diretamente para os trilhos. Uma pessoa desmaiando, um empurrão acidental na hora do rush, uma criança soltando a mão de alguém. As consequências de cair nos trilhos são bem conhecidas e evitáveis. No Japão, as estações de metrô possuem portas de plataforma instaladas na borda dos trilhos, que só se abrem quando o trem está parado e perfeitamente alinhado com elas. Ninguém pode cair acidentalmente nos trilhos, porque o acesso físico a eles simplesmente não existe quando o trem não está presente. O sistema está em vigor no Japão desde a década de 1980, se espalhou pela Ásia e por partes da Europa, e no Brasil, os trilhos do metrô permanecem acessíveis a partir da plataforma na maioria das estações. Não é uma tecnologia difícil de implementar, é uma decisão de priorizar a segurança das pessoas em detrimento do custo de instalação de uma barreira cuja existência ninguém no Japão questiona. Quando o custo de não instalar algo é medido em vidas, a questão de saber se vale a pena economicamente tem uma resposta bastante clara, que, no entanto, em muitos países, incluindo o Brasil em muitas de suas estações, permanece definitivamente sem resposta. Número 19. Entrega com janela de entrega rigorosa de 2 horas. Quem já esperou por uma entrega no Brasil sabe do que estamos falando. A janela de entrega é das 8 da manhã às 6 da tarde. Você precisa estar em casa o dia todo, e a encomenda ou chega quando chega ou não chega. No Japão, o sistema de entregas da Yamato Transporte, popularmente conhecido como Kuroneko, o gato preto, opera com janelas de entrega de 2 horas que o cliente escolhe ao fazer o pedido. Das 10 às 12 horas, das 2 às 4 da tarde, das 8 às 10 da noite. O entregador chega dentro dessa janela, sem exceção. Se você não estiver em casa, ele deixa um aviso com instruções claras para reagendar para um horário de sua preferência, incluindo noites ou fins de semana. A precisão do sistema não é um milagre logístico, é o resultado de um planejamento de rotas rigoroso e de uma cultura em que respeitar o tempo do cliente é tratado como uma obrigação real, não como uma meta a ser alcançada. No Brasil, o tempo do cliente continua sendo o último fator na equação. O modelo de entrega japonês funciona porque tem consequências reais quando falha. Se a encomenda não chegar dentro do prazo combinado, o cliente tem direito à indenização e o entregador tem o direito de falar com seu supervisor. Pontualidade não é um ideal a ser alcançado, é uma métrica com responsabilidade associada. Número 18. O exame médico anual completo como padrão nacional. No Japão, existe o Ningen Doki, um exame médico anual completo que avalia minuciosamente a saúde de uma pessoa. Não se trata de um exame rápido de 10 minutos. É um protocolo de várias horas que inclui exames de sangue detalhados, eletrocardiograma, ultrassom abdominal, endoscopia, colonoscopia a partir de uma certa idade, densitometria óssea, exame oftalmológico e muito mais. Os resultados são entregues no mesmo dia, com uma explicação detalhada de cada valor e uma recomendação de acompanhamento para quaisquer anormalidades detectadas. No Japão, esse exame está integrado ao sistema de saúde e à cultura organizacional, a ponto de muitas empresas o oferecerem como parte dos benefícios para seus funcionários. O resultado é uma taxa de detecção precoce de doenças graves, especialmente câncer, que está entre as mais altas do mundo. No Brasil, onde o acesso à medicina preventiva de qualidade ainda é desigual, um sistema como esse poderia mudar radicalmente a relação da população com a própria saúde. Número 17. Papel higiênico que parece ser de outra dimensão. Pode parecer um detalhe insignificante em uma lista de invenções revolucionárias.
Mas quem já usou papel higiênico japonês e depois voltou para o padrão vendido na maioria dos supermercados brasileiros sabe exatamente do que estamos falando. O papel higiênico japonês é, em muitos casos, tão macio que quem nunca experimentou provavelmente acha que é exagero. Marcas japonesas de alta qualidade utilizam tecnologias de fabricação que produzem camadas extremamente finas e uniformes, que se combinam para proporcionar uma maciez e resistência simultâneas que o papel higiênico comum simplesmente não consegue alcançar. E não se trata apenas do papel, trata-se de todo o sistema, vasos sanitários com bidês integrados que fazem do papel higiênico um último recurso, e não o único, e o papel higiênico umedecido, comumente usado no Japão. É uma daquelas áreas em que a diferença na experiência diária entre o Japão e o Brasil é tão grande que é difícil acreditar que ninguém ainda tenha abordado essa questão no mercado local. Número 16. Garçons robóticos que servem à mesa sem erros. Em muitos restaurantes japoneses, especialmente em redes de médio porte, os pedidos são feitos por meio de um tablet instalado na mesa, e o prato é trazido por um robô que navega autonomamente pelo restaurante, aproxima-se da mesa indicada e o entrega sem intervenção humana. Não se trata de um robô humanoide de um filme de ficção científica, é uma plataforma móvel com tela e bandejas que funciona perfeitamente no ambiente cotidiano de um restaurante movimentado. O resultado não é apenas a novidade de ver um robô servindo à mesa, é que o pedido chega exatamente como solicitado, dentro do tempo estimado, sem mal-entendidos ou erros. No Brasil, onde o setor de hospitalidade é enorme e os erros de serviço são uma fonte comum de frustração tanto para clientes quanto para funcionários, esse sistema eliminaria toda uma categoria de pequenos atritos do dia a dia. Número 15. A lápis mecânica que nunca precisa ser apontada. Número 15. A lapiseira japonesa de alta qualidade, fabricada por empresas como Pentel, Pilot ou Uni, é um objeto que qualquer pessoa que já a tenha usado descreve com uma devoção quase irracional por aquilo que, à primeira vista, é um simples instrumento de escrita. A mina avança com uma precisão de décimos de milímetro que se mantém constante ao longo do tempo. O mecanismo de alimentação funciona impecavelmente durante anos. O corpo é construído de forma a distribuir perfeitamente a pressão na mão. E tudo isso num objeto que custa uma fração do que se imaginaria para tal nível de qualidade. No Brasil, a lapiseira de qualidade existe, mas não é tão comum na cultura escolar ou profissional. As papelarias de Tóquio dedicadas exclusivamente a instrumentos de escrita proporcionam uma experiência que qualquer entusiasta de canetas e lápis descreve como transformadora. É um daqueles casos em que o Japão pegou num objeto que o mundo considerava perfeito e demonstrou que ainda havia muito espaço para melhorias. E fez isso não como um exercício de engenharia de ponta, mas como parte de uma cultura em que a qualidade das ferramentas do dia a dia é levada tão a sério quanto a dos instrumentos profissionais. Número 14. Tecidos com tecnologia de resfriamento ativo para o calor brasileiro. O Brasil enfrenta um calor sufocante em muitas regiões durante a maior parte do ano. As soluções disponíveis são ar-condicionado, ventiladores ou simplesmente suportá-lo. O Japão, que também tem verões rigorosos com alta umidade, desenvolveu uma indústria têxtil voltada especificamente para a termorregulação. Os tecidos da linha Arism da Uniqlo, por exemplo, utilizam fibras projetadas para absorver e dissipar a umidade do corpo em uma velocidade significativamente maior do que o algodão convencional. Existem tecidos que incorporam materiais que dissipam ativamente o calor da pele por meio de um mecanismo de contato. Roupas de trabalho projetadas para ambientes extremamente quentes reduzem a temperatura percebida em vários graus por meio de uma combinação da estrutura do tecido e das propriedades do material. Em um país onde milhões de pessoas trabalham ao ar livre sob calor intenso, essas tecnologias têxteis podem ter um impacto real e mensurável no bem-estar diário de uma grande parcela da população. Número 13. O túnel subterrâneo que previne inundações nas cidades. Todos os anos, o verão brasileiro traz chuvas torrenciais que inundam bairros inteiros, paralisam o trânsito e, nos piores casos, causam vítimas. As cidades cresceram mais rápido do que sua infraestrutura de drenagem e, como resultado, a água não tem para onde ir quando a precipitação excede a capacidade do sistema. Na década de 1990, Tóquio construiu o maior sistema de gestão de águas pluviais do mundo, uma rede de silos subterrâneos com 65 metros de profundidade, cada um com um diâmetro grande o suficiente para sustentar a Estátua da Liberdade em pé, conectados por quase 7 quilômetros de túnel.
Quando os rios da região metropolitana sobem perigosamente durante tufões, a água é desviada para o sistema, flui pelos túneis, enche os silos e é bombeada para o rio principal a uma taxa de 200 toneladas por segundo. Bairros que antes sofriam com inundações regularmente agora têm muito poucos problemas graças a essa infraestrutura. O sistema existe desde 2006 e funciona. A questão relevante para o Brasil não é se algo assim poderia ser construído, mas sim o custo de não construí-lo em termos de danos, mortes e paralisação urbana a cada estação chuvosa. Número 12. Cabines de fotos Puricura com edição por inteligência artificial. Puricura são cabines de fotos japonesas que existem desde a década de 1990 e evoluíram para um nível de sofisticação fotográfica que as cabines de fotos convencionais nem sequer chegam perto de alcançar. Não se trata apenas de tirar uma foto com fundos e molduras decorativas. O sistema aplica suavização de pele em tempo real, realce sutil dos olhos, ajuste de iluminação, filtros sazonais e efeitos que, em qualquer outro contexto, exigiriam um editor de fotos profissional. O resultado é uma foto com qualidade de estúdio, em menos de 2 minutos, pelo custo de apenas alguns reais. A cultura Puricura no Japão é tão forte que existem locais dedicados exclusivamente a essas máquinas que ficam lotados todas as tardes de adolescentes e casais. No Brasil, onde a cultura visual e a fotografia têm enorme peso na identidade social, especialmente entre os jovens, o formato encontraria um mercado natural sem necessidade de qualquer campanha introdutória. Número 11. Vagões de trem com modo silencioso obrigatório e respeitado. Quem já viajou de trem intermunicipal no Brasil sabe que o nível de ruído faz parte da experiência. Música sem fones de ouvido, telefonemas no viva voz, conversas em volume de estádio. Nos trens japoneses, o silêncio não é uma recomendação. É uma norma social tão firmemente estabelecida que ninguém a quebra sem sentir imediatamente o peso da desaprovação coletiva de todos ao redor. As ligações telefônicas são feitas nos corredores entre os vagões. A música é sempre tocada com fones de ouvido. Vozes baixas são a norma, mesmo em conversas entre pessoas sentadas lado a lado. O resultado é uma viagem de trem onde se pode trabalhar, ler ou simplesmente descansar em silêncio funcional, o que no Brasil qualquer usuário regular de transporte público consideraria um luxo inexplicável. Não requer tecnologia. Isso exige uma norma social estabelecida e respeitada, que é exatamente o que é difícil de construir, mas que o Japão possui e o Brasil ainda está construindo. Número 10. Tesouras de precisão que cortam perfeitamente após décadas de uso. Tesouras japonesas de qualidade, fabricadas por empresas como Kai ou Kokuyo, são para as tesouras convencionais o que uma faca japonesa bem afiada é para uma faca produzida em massa. A diferença não está no design externo, está no aço utilizado, no ângulo da lâmina, na têmpera do metal e no acabamento da articulação. Tesouras japonesas de qualidade cortam exatamente onde você as coloca, não arrastam o material, não amassam o papel em vez de cortá-lo e não exigem força ou uma posição desconfortável da mão para funcionar bem. E essa qualidade se mantém por anos porque o aço é projetado para conservar o fio. No Brasil, tesouras são um objeto ao qual ninguém presta muita atenção até que o par que possuem pare de funcionar corretamente, o que quase sempre acontece. A diferença na experiência de cortar com tesouras japonesas de qualidade e com tesouras genéricas de supermercado é uma das mais difíceis de descrever e uma das mais fáceis de experimentar. Número 9. Caixas eletrônicos com serviços bancários completos 24 horas por dia, 7 dias por semana. No Brasil, os caixas eletrônicos são usados para sacar dinheiro, consultar saldos e fazer transferências básicas. No Japão, os caixas eletrônicos são frequentemente minibancos completos, disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. É possível abrir uma nova conta, solicitar empréstimos, pagar contas de todos os tipos, comprar seguros, fazer investimentos básicos e receber assistência em diversos idiomas. Os caixas eletrônicos do Japan Post Bank, localizados em praticamente todas as agências dos Correios do país, aceitam cartões do mundo todo e possuem interfaces em inglês, chinês e coreano. O nível de serviço disponível sem a necessidade de falar com um funcionário do banco em nenhum momento é tão abrangente que muitos residentes japoneses gerenciam a maior parte de suas necessidades financeiras diárias exclusivamente
meio de caixas eletrônicos, sem nunca precisar ir a uma agência. Para um país como o Brasil, onde o horário de funcionamento dos bancos e as filas ainda são uma fonte comum de atrito no dia a dia, o modelo japonês oferece um parâmetro concreto para onde os serviços financeiros de varejo podem se direcionar. O tempo que os brasileiros passam esperando em filas de bancos todos os anos representa uma quantidade significativa de tempo produtivo que nenhuma economia deveria se dar ao luxo de perder, especialmente quando existe tecnologia capaz de eliminar esse tempo perdido por completo. Número 8. Mercari, o mercado de segunda mão que realmente funciona. O Brasil tem o OLX, o Japão tem o Mercari. A diferença entre as duas plataformas é a diferença entre um mural de anúncios digital e um marketplace que funciona como uma loja. No Mercari, o vendedor cadastra o item com foto, descrição e preço. O comprador paga pelo aplicativo. O Mercari retém o dinheiro. O vendedor envia o item. O comprador confirma que ele chegou em boas condições e só então o Mercari libera o pagamento. Nenhuma das partes precisa fornecer informações pessoais ou número de telefone a estranhos. O sistema de avaliações é visível para todos. A proteção ao comprador é real. O resultado é uma plataforma onde as pessoas vendem com confiança e compram sem medo, o que transformou o mercado de segunda mão no Japão em uma parte importante do consumo diário, e não apenas em um recurso emergencial. A economia circular gerada por um mercado de segunda mão verdadeiramente funcional também tem um impacto ambiental positivo, o que, no contexto dos desafios ambientais atuais, é de suma importância. No Brasil, onde a desconfiança em relação a transações com desconhecidos é totalmente racional, dadas as experiências comuns, um sistema como esse transformaria imediatamente o mercado de segunda mão. Número 7. Infraestrutura ciclismo real que incentiva o uso da bicicleta. A bicicleta como meio de transporte urbano cotidiano existe em algumas cidades brasileiras, mas ainda é uma opção com limitações reais. As ciclovias são fragmentadas, em alguns trechos simplesmente não existem, e a cultura viária predominante faz com que o ciclismo exija um nível de atenção e tolerância ao risco que nem todos estão dispostos a assumir. Estudos urbanos documentam que a barreira para a adoção da bicicleta como meio de transporte cotidiano não é a distância do trajeto ou a condição física da pessoa, mas sim a percepção de segurança na via. Quando essa percepção melhora devido à existência de infraestrutura real, a adoção da bicicleta cresce imediata e sustentavelmente. Nas cidades japonesas, a bicicleta é um meio de transporte completamente normalizado para trajetos curtos e médios. Existem estacionamentos para bicicletas em todas as estações de trem, muitos deles automatizados e subterrâneos, como já vimos. As vias públicas possuem ciclovias que são respeitadas por todos. Há sistemas municipais de aluguel de bicicletas com estações em pontos estratégicos. E tudo isso, número 6. Higiene em hospitais e clínicas no mais alto nível. Os hospitais japoneses possuem um nível de limpeza e organização que qualquer visitante invariavelmente descreve como surpreendente. Não se trata de terem mais dinheiro para a limpeza, trata-se de um protocolo rigoroso, tão essencial ao funcionamento do hospital quanto os protocolos médicos. A equipe de limpeza é integrada à equipe de atendimento com a mesma seriedade que qualquer outro profissional de saúde. Os turnos de limpeza são contínuos, não apenas pela manhã. Os materiais de limpeza são especificamente projetados para ambientes médicos. E existe uma cultura geral de manutenção dos espaços que faz com que as áreas comuns dos hospitais japoneses se assemelhem às áreas comuns de qualquer outro prédio público bem conservado. No Brasil, a experiência hospitalar no sistema público de saúde pode ser aprimorada em muitos aspectos, e a higiene dos espaços é um dos que mais impactam tanto a saúde do paciente quanto a percepção geral do sistema por aqueles que o utilizam. Número 5. Saúde escolar preventiva integrada ao sistema educacional. Nas escolas japonesas, todos os alunos recebem exames médicos e odontológicos anuais diretamente na escola. Os pais não precisam levar seus filhos ao médico por iniciativa própria, o sistema vai até as crianças onde elas estão. Um médico ou enfermeiro visita a escola, examina cada aluno individualmente e gera um relatório com as recomendações pertinentes, que é então enviado aos pais. O programa odontológico escolar japonês é particularmente notável, tendo contribuído significativamente para a melhoria da saúde bucal da população por gerações.
No Brasil, onde o acesso a cuidados médicos e odontológicos para muitas famílias depende da sua capacidade de buscar-los ativamente, integrar a detecção precoce ao ambiente escolar, onde todas as crianças já estão presentes, seria uma das intervenções de saúde pública mais custo-efetivas possíveis. Número 4. Banheiros públicos limpos e disponíveis em qualquer espaço. Número 4. Já discutimos a qualidade dos banheiros públicos japoneses em outro vídeo, mas vale a pena revisitar o assunto sob a perspectiva específica do que isso significa para alguém do Brasil. No Brasil, encontrar um banheiro público limpo, acessível e funcional em qualquer espaço público exige planejamento prévio. No Japão, é algo garantido. Qualquer parque, estação, shopping ou área de pedestres em qualquer cidade japonesa possui banheiros públicos em condições que, no Brasil, seriam reservadas para os restaurantes mais sofisticados. A diferença não se resume à higiene. Trata-se de dignidade. E dignidade não deveria depender do CEP onde você mora ou da sua condição financeira. A disponibilidade de banheiros públicos decentes em uma cidade determina, em grande parte, quem pode usar esses espaços confortavelmente e quem não pode. Mulheres com crianças pequenas, idosos, pessoas com certas condições médicas. A qualidade dos banheiros públicos é uma medida direta de quanto uma cidade se preocupa com o conforto de todos os seus usuários. Nos últimos anos, algumas cidades japonesas encomendaram a arquitetos renomados o projeto de seus banheiros públicos como parte de uma política para melhorar o espaço urbano, argumentando que um banheiro público bem projetado e bem conservado diz mais sobre uma cidade do que muitos projetos mais visíveis e caros. Número 3. Sistemas de alerta de chuvas intensas com minutos de antecedência. O Brasil enfrenta aguaceiros que podem transformar uma rua normal em um rio em questão de minutos. A diferença entre ser avisado com 10 minutos de antecedência e não ser avisado pode ser a diferença entre chegar em casa seco ou ficar preso em uma enchente. O Japão possui um sistema de alerta meteorológico integrado diretamente aos celulares de toda a população, que emite avisos sonoros específicos para chuvas fortes, granizo, raios e outros eventos climáticos perigosos com antecedência suficiente para que as pessoas tomem providências. O sistema funciona de forma semelhante aos alertas de terremoto, com um sinal que interrompe o uso do telefone para exibir o aviso, juntamente com um mapa da área afetada e o nível de risco. No Brasil, onde os smartphones estão praticamente no bolso de todos e onde aguaceiros repentinos e intensos são uma realidade diária em muitas regiões. A infraestrutura tecnológica para um sistema como esse já existe. O que ainda não existe é o comprometimento para implementá-lo de uma forma que alcance a todos e que realmente funcione. No Japão, esse sistema de alerta provou seu valor durante enchentes, permitindo que as pessoas que receberam o aviso se afastassem das zonas de perigo em poucos minutos. A diferença entre receber um alerta e não recebê-lo pode ser medida em termos muito concretos. Número 2. A obsessão japonesa pela pontualidade como forma de respeito. Isso não é um conceito inventado, é uma atitude. No Japão, a pontualidade não é uma virtude pessoal de pessoas organizadas. É uma norma social que afeta todos os serviços, todas as instituições e todas as interações entre pessoas. O trem chega na hora porque, se não chegar, há consequências reais. O dentista atende no horário marcado porque, se não atender, há consequências reais. A reunião começa no horário combinado porque, se não começar, há consequências reais. No Japão, o atraso não é visto como uma característica neutra da personalidade. É visto como uma falta de respeito pelo tempo alheio. E essa percepção coletiva é o que faz o sistema funcionar sem a necessidade de um sistema de controle de tempo ou qualquer aplicativo. No Brasil, a relação com o tempo tem suas próprias nuances culturais que fazem parte da identidade do país, mas também existe um custo real e mensurável em termos de produtividade, confiança e frustração acumulada que a impontualidade sistêmica gera em qualquer sociedade onde se torna a norma. E antes do número 1, se você chegou até aqui pensando que gostaria que algo disso já existisse no Brasil, este é o momento de ficar até o final. Número 1. Monozukuri. A filosofia de fazer as coisas direito como uma obrigação. Se existe uma ideia que une todas as invenções, sistemas e soluções que vimos hoje, é esta. No Japão, existe o conceito de monozukuri, que literalmente significa a arte de fazer as coisas, mas na prática significa algo muito mais amplo, a filosofia de que tudo que é fabricado
Qualquer serviço prestado e qualquer sistema projetado deve ser feito com o máximo cuidado, não porque alguém está observando. Não porque haja uma penalidade por fazer algo errado, mas porque fazer as coisas direito é simplesmente o que se faz. Essa filosofia é o que produz caixas eletrônicos que funcionam perfeitamente às 3 da manhã, tesouras que cortam bem mesmo depois de 20 anos, robôs garçons que nunca erram o pedido, trens que chegam no horário e banheiros públicos que parecem de hotel. A diferença entre o Brasil e o Japão, em qualquer um dos 20 pontos que vimos hoje, não se resume a recursos econômicos. Em muitos casos, trata-se da atitude em relação à questão do que é o nível mínimo aceitável de qualidade. No Japão, esse mínimo é significativamente mais alto do que na maioria dos países do mundo. E essa diferença, repetida em cada produto, cada serviço e cada sistema por décadas, produz um país que, quando você o visita, parece operar com regras diferentes. No fim das contas, o Brasil não precisa copiar o Japão. Ele tem sua própria identidade, seu próprio jeito de fazer as coisas e seu próprio ritmo, que, de muitas maneiras, é valioso e insubstituível. Mas pode pegar ideias concretas que funcionam em outros lugares e adaptá-las à sua própria realidade. As portas de plataforma do metrô não são japonesas, são uma solução de segurança que o Brasil pode implementar. Os sistemas de alerta meteorológico não são japoneses, são tecnologias que o Brasil pode adotar. O Monozukuri não é japonês no sentido de ser inatingível de fora. É uma decisão coletiva sobre qual é o nível mínimo aceitável de qualidade. E essa decisão pode ser tomada em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Deixe nos comentários qual dessas 20 invenções ou ideias você acha que o Brasil precisa com mais urgência, e se quiser que continuemos comparando o que o Japão tem e o que o resto do mundo ainda está esperando, você já sabe o que fazer antes de ir embora. Até a próxima!